Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Nostalgia e Cultura. Hoje vamos explorar um lado menos conhecido do grande Freddie Mercury, o ícone do rock que fascina tanto pelo seu talento vocal, que era extraordinário, quanto pela sua complexa persona fora dos palcos. Vamos descobrir como a sua vida pessoal contrastava com a imagem pública, revelando um homem introvertido e gentil por trás da superestrela. Ao final do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que exploram a música, a cultura pop e muito mais. Bora pro vídeo! Mary Austin, nascida em 1951 em Fulham, Londres, é conhecida não apenas como a ex-noiva de Freddie Mercury, mas também como a sua confidente de toda a vida. Ela se tornou uma figura emblemática na história da música britânica. Criada por pais surdos, Mary aprendeu desde muito cedo a se comunicar através da leitura labial e também da linguagem de sinais, uma parte única da sua infância que moldou a sua perspectiva de mundo, embora sua relação romântica com Freddie Mercury tenha chegado ao fim. Quando ele revelou a sua orientação sexual, o vínculo entre eles nunca se quebrou. Freddie frequentemente se referia a Mary como o meu único e verdadeiro amor, destacando a profundidade da sua conexão emocional. Mesmo após o término do relacionamento, Mary permaneceu uma presença constante na vida de Freddie Mercury até a sua morte, em 1991. Bom, apesar do seu papel crucial na vida do líder do Queen, Mary preferiu viver longe dos holofotes. A sua vida tranquila na Garden Lodge, a casa que Freddie deixou para ela em seu testamento, é um testemunho do seu compromisso em preservar a memória e também o legado de Freddie Mercury, Aos 73 anos. Mary Austin recentemente rompeu seu silêncio, revelando um lado mais pessoal e íntimo da sua história, surpreendendo o mundo com a sua história de amor duradoura e a sua dedicação à memória de Freddie Mercury. Embora Mary tenha optado por não se envolver diretamente na produção do filme Bohemian Rhapsody, em 2018, relatos sugerem que ela deu a sua aprovação ao retrato que o filme fez da sua relação com Freddie Mercury. A sua influência discreta, mas poderosa, na vida e na carreira de Freddie Mercury continua a fascinar e inspirar fãs do Queen e entusiastas da música ao redor do mundo. Freddie Mercury conheceu Mary Austin em 1969, quando ambos estavam no início das suas trajetórias em Londres. Na época, Freddie, nascido como Farrokh Bulsara, em Zanzibar, havia se mudado para a Inglaterra com a sua família nos anos 60, enquanto que Mary, nascida em Bathurst, Londres, em 1951, trabalhava na sofisticada loja de roupas Biba. Freddie, recém-formado em uma escola de arte, trabalhava em um estande de roupas bem próximo dali, em Kensington. Bom, de início, Mary teve as suas dúvidas sobre a personalidade extravagante de Freddie Mercury, mas logo eles se tornaram um casal, compartilhando um pequeno apartamento enquanto ele perseguia os seus sonhos musicais incessantes. Em suas próprias palavras à revista OK em 2000, Mary descreveu Freddie Mercury como alguém único, seguro de si mesmo, ao contrário de qualquer pessoa que ela já conheceu. Ela admitiu que levou cerca de 3 anos para se apaixonar verdadeiramente por ele, destacando a profundidade gradual do relacionamento. Enquanto o romance entre Mary e Freddie se desenrolava, digamos assim, a carreira musical dele estava decolando. Em 1972, a sua banda, o Queen, assinou seu primeiro contrato de gravação e começou a ganhar reconhecimento, marcando um período de mudança, tanto na vida pessoal do casal quanto na carreira profissional de Freddie. Essa fase inicial do seu relacionamento é frequentemente lembrada como um período de crescimento pessoal e profissional para ambos, com Mary desempenhando um papel importante como apoiadora e principalmente como companheira de Freddie Mercury nos anos formativos da banda Queen. O casal finalmente conseguiu se mudar para um apartamento maior, mas o momento decisivo para Mary Austin ocorreu quando ela viu Freddie Mercury se apresentar em uma antiga escola de arte, diante de uma multidão apaixonada. Ela percebeu que algo extraordinário estava ocorrendo. Freddie estava tão magnífico naquele palco, mais do que eu jamais o tinha visto antes. Foi a primeira vez que eu senti: aqui está uma estrela em ascensão. Apesar da nova fama de Freddie, Mary estava preocupada que isso pudesse levá-lo a deixá-la. Naquela mesma noite, depois de vê-lo se apresentar, ela tentou sair discretamente para deixá-lo com seus fervorosos fãs. No entanto,
Fred a seguiu rapidamente e se recusou a deixá-la ir. Mary recorda o seguinte: desde aquele momento, eu percebi que precisava embarcar nisso e ser parte disso. À medida que tudo deslanchava, eu o via florescer. Foi incrível testemunhar o seu crescimento. Eu fiquei tão feliz que ele quisesse que eu estivesse ao lado dele. Bom, com Mary ao seu lado, Quinn rapidamente escalou para o estrelato. A proposta de casamento de Fred foi uma surpresa emocionante em 1973. No mesmo ano em que Queen lançou seu álbum de estreia, o casal se mudou para um espaçoso apartamento na Roland Road, em Londres. Fred propôs de uma maneira caracteristicamente brincalhona e memorável quando Mary tinha 23 anos. Ele me deu uma grande caixa no dia do Natal. Dentro havia outra caixa, depois outra e assim por diante. Era típico dos jogos dele. Finalmente, dentro da última caixa, eu encontrei um lindo anel de jade. Compartilhou Mary com o Daily Mail em 2013. Surpresa e um pouco incerta do que estava acontecendo, Mary perguntou a Fred: em qual mão devo colocar o anel? Ele respondeu: na mão esquerda. E então fez o pedido para que ela se casasse com ele. Eu fiquei chocada. Não era nada do que eu esperava. Apenas sussurrei: sim, eu aceito. O Queen se tornou um fenômeno global com o lançamento dos aclamados álbuns Sure Heart Attack em 1974 e também a Night at the Opera, em 1975. Que incluiu a grande canção, a balada Love of My Life, supostamente escrita por Fred para Mary. Vamos ouvir um pouco dessa canção. Bom, enquanto a fama da banda crescia exponencialmente, também crescia a notoriedade de Fred, com seu estilo ousado, a sua voz impressionante de quase 4 oitavas e também apresentações marcantes que cativavam plateias ao redor do mundo todo. No entanto, Mary nunca se tornaria a esposa oficial do cantor. O ápice do seu romance havia chegado. O casal estava noivo e Fred havia proclamado seu amor por Mary Austin ao dedicar a emocionante canção Love of My Life a ela. Enquanto Queen alcançava um sucesso estrondoso internacionalmente, os dias em que compartilhavam um pequeno estúdio pareciam distantes. Mary sempre acreditou que Fred era gay e não bissexual. À medida que a carreira de Fred atingiu seu auge, as fissuras começaram a aparecer em seu relacionamento. Depois de quase 6 anos juntos, Mary começou a perceber que algo estava errado. Embora relutasse em admitir completamente isso, inicialmente pensei que essa nova distância entre nós fosse devido à sua recém-adquirida fama, explicou ela. Ela descreveu como, ao retornar do trabalho, muitas vezes Fred não estava em casa até tarde. Não éramos tão próximos como costumávamos ser. A atitude de Fred em relação ao casamento também mudou drasticamente. Quando Mary timidamente mencionou sobre comprar o seu vestido de noiva, ele respondeu de forma evasiva: não, e o assunto nunca mais foi tocado. Mary decidiu confrontar Fred sobre as suas preocupações. Eu disse a ele: algo está acontecendo, sinto que estou te atrapalhando, acho que é hora de eu ir embora, recordou ela em uma entrevista à revista OK. Fred insistiu que não havia nada de errado, mas Mary percebeu que a proximidade entre eles estava se desgastando ao mesmo tempo em que a banda desfrutava de um sucesso avassalador. Fred começou a chegar cada vez mais tarde em casa na maioria das noites e Mary suspeitava que ele poderia estar envolvido com outra pessoa. Entretanto, no ano de 1976, já uma estrela internacional, Fred decidiu abrir-se com ela e falar sobre a evolução sexual. Nunca esquecerei aquele momento, disse Mary ao Daily Mail, sendo um pouco ingênua. Eu levei um tempo para entender a verdade. Foi quando ele finalmente se sentiu confortável em me dizer que era bissexual. No entanto, Mary, confiante em suas percepções, respondeu naquele momento: não, Fred, não acho que você seja bissexual. Eu acho que você é gay. Após a revelação de Freddie Mercury sobre a sua sexualidade, a sua relação física com Mary chegou ao fim. Ela se mudou para um apartamento próximo, comprado para ela pela editora musical de Mercury, mas continuou a ser uma parte essencial do círculo íntimo da banda. Mary acompanhou o Queen em suas viagens e há fotografias deles juntos nos bastidores dos concertos até o fim dos anos 70, mesmo depois de não serem mais um casal, conforme descrito pelo biógrafo Blake. Ele
observa que Fred era em todos os sentidos um homem gay. É uma parte muito interessante da sua história terem vivido juntos como um casal, com ela acreditando que se casariam, e depois ter que aceitar que ele estava se relacionando com homens. Apesar disso, eles continuaram sendo bons amigos e por muito tempo. Mesmo após o cancelamento do noivado, Mary permaneceu integrada ao círculo próximo da banda, afinal, ela era uma figura central. Freddie Mercury expressou alívio após compartilhar a sua verdade com ela. Embora suas vidas tenham seguido caminhos separados, ele comprou um apartamento próximo ao dele para ela, para mantê-la por perto. Apesar da mudança na natureza do seu relacionamento, Fred ainda nutria um profundo afeto pela ex-noiva. Como ele mesmo explicou em uma entrevista no ano de 1975, a única amiga que eu tenho é Mary e não quero mais ninguém. Acredito em nós mesmos. Isso é suficiente para mim, disse ele. Enquanto Mary continuava sua vida, eventualmente teve 2 filhos com o pintor Percy Cameron. Embora Cameron tenha sempre se sentido à sombra de Fred e eventualmente tenha se afastado da vida de Mary, Fred iniciou um relacionamento de 7 anos com Jean Hutton. Ele afirmou mais tarde o seguinte: todos os meus amantes me perguntavam por que não podiam substituir Mary, mas é simplesmente impossível. Mary esteve ao lado de Fred até o fim da vida dele. Durante esse tempo, Mary testemunhou Freddie Mercury vivendo uma vida de luxo extravagante, imerso no estilo de vida típico de estrela de rock, marcado por excessos, abusos de substâncias, encontros sexuais aleatórios. Enquanto isso, ela seguiu o seu próprio caminho, criando seus filhos com Percy Cameron, Richard, para quem Fred foi padrinho, e Jamie, nascido pouco depois da morte do cantor. Embora nunca tenha formalizado seu relacionamento com Cameron através do casamento, o seu casamento subsequente com o empresário Nick Halford terminou em divórcio após 5 anos. Apesar das mudanças em suas vidas pessoais, Mary Austin nunca esteve ausente por muito tempo da vida de Freddie Mercury. Segundo relatos, ela trabalhou para a empresa de gestão dele e permaneceu como uma presença constante, especialmente nos anos que antecederam a sua morte. Quando Fred foi diagnosticado com o HIV no ano de 1987, na época em que não havia tratamento eficaz para o vírus, tanto Mary quanto Jim cuidaram dele da melhor maneira possível. Fred acabou sucumbindo às complicações da AIDS em 24 de novembro de 1991, com Mary e Jim ao seu lado. Mary recorda como passava horas ao lado da cama de Fred todos os dias, esteja ele acordado ou não. Ela compartilhou o seguinte: ele acordava, sorria e dizia: "Ó, é você, a velha fiel." Blake observa que Fred manteve Mary por perto mesmo durante a sua doença. O fato de ele tê-la cuidado tão bem em seu testamento, deixando-lhe a casa e uma parte dos direitos autorais, fala volumes sobre o seu relacionamento. De certa forma, ele a deixou como se fosse a sua viúva. Mary foi uma âncora importante em sua vida, presente desde antes da fama e do dinheiro, e assim permaneceu até o fim. Refletindo sobre a morte de Freddie Mercury, Mary Austin expressou que sentiu como se tivesse tido um casamento. Quando ele morreu, senti que tínhamos passado por tudo juntos, disse ela à revista OK. Estivemos juntos na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Nunca poderia ter deixado Fred ir, a menos que ele morresse, e mesmo assim foi difícil. A ligação duradoura entre Mary e Freddie Mercury continua a ser um testemunho emocionante de amor e amizade que transcendeu os desafios e as circunstâncias da vida. Sim, meus amigos e amigas, Mary Austin tem 2 filhos com seu primeiro companheiro, o pintor Percy Cameron. O casal teve seus filhos Richard e Jamie durante o tempo juntos. Freddie Mercury, próximo a Mary e sua família, foi padrinho de Richard até o seu falecimento prematuro. Mary e Percy nunca se casaram formalmente, mas mantiveram seu relacionamento até o início dos anos 90. Depois, Mary se casou com o empresário Nicholas Halford em 1998, mas o casamento terminou 2 anos depois. Apesar das mudanças em sua vida pessoal, a conexão duradoura de Mary e Fred, a vida que eles compartilharam, permaneceu constante. Após a morte do cantor, em 1991, Mary apoiou a sua decisão de manter em segredo a natureza da sua doença até pouco antes da sua morte. Ele confiou a ela a tarefa de recolher as suas cinzas e colocá-las em um local privado, um segredo que Mary guarda até os dias de hoje, honrando os seus desejos. Ela esperou 2 anos após a morte do cantor para retirar de forma bem discreta as cinzas do cantor
da casa onde ele faleceu. Mary ainda reside nessa residência, cercada por muitos dos móveis escolhidos por Freddie Mercury. Em relação à sua relação com ele, Mary uma vez declarou após a sua morte: "Eu perdi alguém que considerava o meu amor eterno. A sua história é um testemunho de como o amor pode se manifestar entre duas almas afins que confiam, que cuidam, acreditam e compreendem completamente uma a outra, apesar das circunstâncias únicas que enfrentaram." Mary ainda reside na luxuosa mansão georgiana em Kensington, que foi deixada para ela pelo próprio Freddie Mercury em seu testamento. Essa casa tem 28 quartos. É decorada com móveis de estilo Luís XV, escolhidos pessoalmente por Mary para Freddie, e permanece praticamente inalterada desde os dias do cantor. Apesar de ser um local frequentemente visitado por fãs, Mary optou por manter o interior como está, em memória a Freddie Mercury. No entanto, em 2023, Mary surpreendeu os fãs ao anunciar a sua decisão de leiloar 1.500 itens pessoais de Freddie Mercury, incluindo trajes, instrumentos e até letras de músicas manuscritas. Em uma entrevista à BBC, Mary explicou a sua decisão. Ela disse assim: "Chegou o momento de fechar este capítulo especial da minha vida. Eu preciso colocar os meus assuntos em ordem", disse ela. "Decidi que não seria correto para mim me apegar a essas coisas. Se decidi vender, tinha que ser corajosa e vender tudo." Mary também se beneficiou financeiramente do sucesso do filme Bohemian Rhapsody em 2018, que gerou significativos lucros para a família de Freddie Mercury. Ela recebeu mais de 60 milhões de dólares devido a uma disposição no testamento de Freddie, que atribuiu 50% dos seus ganhos futuros para Mary. Essa generosa medida refletiu o profundo afeto e respeito de Freddie por Mary, que foi a sua inspiração para a icônica canção de amor Love of My Life, que foi escrita em 1975. A outra metade dos ganhos foi dividida em partes iguais entre os pais e também a irmã mais nova de Freddie, a Kashmira Buttsara. Bohemian Rhapsody é muito mais do que um simples filme biográfico sobre a vida de Freddie Mercury, o carismático líder do lendário Queen, uma icônica banda de rock britânica. Ele foi lançado em 2018. Esse filme se destacou como um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, arrecadando mais de 900 milhões de dólares em todo o mundo. Os ganhos não beneficiaram apenas os estúdios e produtores, mas também deixaram um impacto importante nos membros da família e nos próprios integrantes remanescentes do Queen. Kashmira Buttsara, irmã de Freddie, recebeu uma quantia substancial de aproximadamente 25 milhões de dólares, refletindo não apenas o sucesso do filme, mas também a importância duradoura da história de Freddie. Além disso, os membros restantes do Queen compartilharam coletivamente cerca de 90 milhões de dólares, destacando o impacto financeiro positivo que o filme teve em suas vidas. Embora a Bohemian Rhapsody tenha trazido à tona muitos aspectos fascinantes da vida de Freddie Mercury, que não eram amplamente conhecidos pelo grande público, há ainda mais detalhes sobre a sua vida que surpreendem até mesmo os fãs mais dedicados. Um exemplo notável é o fato de que o local de nascimento de Freddie, Zanzibar, não é mais reconhecido como uma entidade política independente. Anteriormente uma colônia britânica, Zanzibar alcançou a independência em 1963 apenas para se unir com Tanganyika e formar a moderna Tanzânia meses depois. Isso após uma revolução que mudou o curso da história local. Esses eventos históricos não apenas contextualizam a infância de Freddie em um ambiente de mudanças políticas turbulentas, mas também sublinham como a sua origem e trajetória pessoal foram moldadas por um mundo em transformação. Os Buttsara fugiram para Feltham, Inglaterra, a oeste de Londres, escapando da Revolução em Zanzibar, onde Freddie Mercury passou a sua adolescência. Ele frequentou o que agora faz parte da Universidade de West London, onde mais tarde encontraria os futuros membros do Queen. Além da sua lendária carreira musical, Freddie tinha um interesse surpreendente na juventude: colecionar selos. Entre os 9 e 12 anos, o jovem Farrokh Buttsara acumulou uma impressionante coleção de selos antigos, atualmente em exposição itinerante no Museu Postal da Grã-Bretanha. A sua abordagem era meticulosa e eclética, organizando selos em álbuns de várias maneiras, por tamanho, tipo, cor ou texto. Quando uma página não tinha o selo adequado, ele deixava espaços em branco, demonstrando seu olhar artístico
e também a sua atenção aos detalhes desde muito cedo. Especula-se que Freddie Mercury herdou esse interesse do seu pai, Bonnie, também um colecionador dedicado, cujas coleções foram leiloadas após a morte de Fred em 1991 e exibidas globalmente, mostrando um lado menos conhecido do cantor. Além disso, Freddie Mercury desenhou pessoalmente o icônico logotipo do Queen. Enquanto muitas bandas criam seus logotipos por necessidade antes de assinarem com uma gravadora, o deles é distintamente memorável. Enquanto bandas como Rolling Stones, Kiss e AC/DC estilizam os seus nomes, e outros como Nirvana optam por imagens distintas, o logotipo do Queen, com seu design único, permanece como um dos mais reconhecíveis na história do rock. O logotipo do Queen é uma obra de arte detalhadamente intricada, criada por Freddie Mercury. Você sabia disso? Ele representa uma fênix com asas estendidas sobre uma letra Q estilizada, adornada com uma coroa de joias no centro. Ao redor estão os signos dos zodíacos dos membros da banda. O caranguejo de câncer, de Brian May, sobre o Q, leões rugindo para John Deacon e Roger Taylor, e fadas para Freddie Mercury, que era de virgem. Esse designer evoluiu ao longo do tempo, começando de forma mais simples na capa interior do álbum de estreia da banda, até se tornar o emblemático e reconhecível símbolo que conhecemos hoje. Freddie Mercury tinha uma protrusão dental proeminente, causada por 4 dentes extras, conhecidos como mesiodens. Ele era consciente da sua aparência e frequentemente cobria os dentes, possivelmente contribuindo para o crescimento do seu icônico bigode. De forma surpreendente, ele recusou o tratamento dental, acreditando que os seus dentes extras ajudavam em sua capacidade vocal. Freddie Mercury pensava que o espaço adicional na boca empurrava sua mandíbula para frente, olha só, ampliando assim o seu alcance vocal, uma crença que ele valorizava mais do que a correção dentária. Freddie Mercury possuía uma voz verdadeiramente excepcional, não? Isso foi descrito pelo Miller Music. Ele era capaz de transitar sem esforço algum entre notas baixas, médias e altas, entregando cada uma com precisão e exatidão impressionantes. O seu alcance vocal abrangia aproximadamente de 92,2 Hz a 784 Hz, do F2 até G5, o que equivale a um impressionante alcance de 3/8. Mesmo para aqueles não familiarizados com terminologia musical, isso é extraordinariamente impressionante. Embora haja debates sobre o impacto exato dos seus dentes na sua habilidade vocal, é claro que Freddie Mercury valorizava mais a sua destreza vocal do que qualquer consideração cosmética. Afinal, a sua carreira era construída sobre a sua voz e não sobre a sua aparência, né? A colaboração entre Freddie Mercury e Michael Jackson, teoricamente uma combinação de duas das maiores estrelas do rock e do pop, deveria ter sido um sucesso, certo? Em 1983, ambos os artistas, no auge das suas carreiras, gravaram 3 duetos juntos: There Must Be More to Life Than This, Victory e Stereo of Shock. Freddie Mercury admitiu que eram grandes canções, mas revelou na sua autobiografia intimista que o problema principal foi o cronograma apertado, pois ambos estavam extremamente ocupados na época. Apesar da resposta diplomática de Mercury, as sessões de gravação foram marcadas por peculiaridades e bastante conflitos. Em um momento de frustração, Freddie Mercury ligou para o seu empresário desabafando: "Eu estou gravando com uma lhama. Michael traz a sua lhama de estimação ao estúdio todos os dias e eu realmente não estou acostumado. Já tive o suficiente e quero ir embora." Por outro lado, Michael Jackson também tinha suas próprias preocupações, especialmente relacionadas ao uso de cocaína por Freddie Mercury durante as sessões. Relatos contraditórios surgiram sobre o propósito original das gravações, mas as faixas acabaram sendo arquivadas e inéditas por décadas. Somente no ano de 2014, as gravações foram finalmente lançadas ao grande público. Quando se pensa em Freddie Mercury, geralmente se imagina ele dominando o palco
com as suas roupas extravagantes, a sua voz poderosa, cativando o público, né? No entanto, contrariamente à sua imagem pública, a superestrela era, na verdade, bastante introvertida. Aqueles que estavam próximos a ele, incluindo amigos, familiares e colaboradores familiarizados com a sua vida privada, o descrevem como tímido e introspectivo, muito diferente da persona grandiosa que ele projetava no palco. Ele queria manter a sua vida tão normal quanto possível, comentou a mãe de Mercury, a senhora Butsara. Havia sua vida profissional de um lado e a sua vida familiar do outro. Ele chegava em casa e perguntava: mamãe, você vai fazer suas bolachas de queijo especiais? Apesar da sua fama mundial, Freddie Mercury valorizava muito seus laços de família, frequentemente convidando a sua mãe para cozinhar para os seus colegas de banda e toda a equipe. Ninguém realmente conhecia Fred na vida real, escreveu Roger Taylor em uma carta citada por Mercy and Queen. Ele era tímido, gentil e amável. Nunca foi a pessoa que era no palco. Esses sentimentos são compartilhados por outros que conheceram Freddie Mercury. O legado de Freddie Mercury como um dos maiores frontmen do rock é indiscutível, frequentemente liderando listas por sua presença eletrizante no palco e a sua extraordinária extensão vocal. A sua habilidade para cativar o público, exemplificada na icônica apresentação do Live Aid em 1985, mostrou seus talentos quase que mágicos em seu auge. Apesar das suas inseguranças sobre as suas habilidades no piano, um instrumento crucial para muitos sucessos do Queen, dentre eles Killer Queen e We Are The Champions, Mercury frequentemente convidava músicos para tocar teclados durante os shows ao vivo. Freddie Mercury permanece um ícone inigualável da música, cuja complexa dualidade entre a persona pública e a vida privada adiciona profundidade à sua história. A sua capacidade de transcender as expectativas de palco, enquanto mantinha uma natureza reservada e considerada fora dele, é um testemunho da sua singularidade. O legado do cantor não se limita apenas à sua extraordinária voz e presença de palco, mas também à sua habilidade excepcional como compositor e músico, dominando o piano em sucessos que definiram gerações. Para descobrir mais sobre a vida fascinante de Freddie Mercury e explorar os bastidores da sua carreira lendária, junte-se a nós no canal Nostalgia e Cultura. Lá exploramos não apenas a história do Queen e de outros ícones da música, mas também mergulhamos em curiosidades e detalhes que enriquecem o nosso entendimento sobre o impacto duradouro desses artistas. Inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo exclusivo e compartilhe conosco a sua paixão pela música que transcende gerações. Vamos juntos explorar o fascinante mundo de Freddie Mercury e muito mais, apenas no canal Nostalgia e Cultura.